Que bênção. Obrigado, pastor Noboiuco, pela honra de poder ministrar hoje aqui, nessa igreja tão abençoada. Semana que vem vai acontecer a conferência de mulheres. Cadê as mulheres do avivamento? Quem já se inscreveu para a conferência? Uau! Quem ainda vai se inscrever? Isso. Quero dizer para as mulheres, você precisa se inscrever. Tem coisas que a gente precisa fazer, viu? Não é que a gente pode ou quer, a gente precisa. E aí a minha amada vai ficar, eu vou embora só. Mas aí a pastora Samara, quando convidou a Alessandra para a conferência, né? Termina as férias agora, dia 15, então ela já fica. Aí eu falei com uma condição: se minha esposa vai ficar, eu levo o teu marido. Pois no mesmo dia da conferência aqui, eu tenho uma conferência de homens. Na mesma data. Resolve com ele, pastora Samara. Te vira. Se você quer que ela fique, ele vai comigo. Pode deixar a porta. E aí, assunto resolvido. Ela fica e ele vai. Acabou, fim de papo. Tem conversa. Então é assim, os amigos fazem a nossa agenda, a gente faz a agenda deles e assim nós vamos. Abra sua Bíblia em João 6:66. Vocês sabem, né, nós somos de São Luís do Maranhão, então não repare o sotaque nordestino. Vocês veem assim que a gente tem, né, um sotaque bem carregado, não é verdade? A gente tem assim, né, dá para perceber que somos do Nordeste, não é verdade? Sim ou não? Dá para perceber? Tem um sotaque mesmo? Pouquinho, né? Só diz que São Luís é Atenas brasileira. Temos um português, não é perfeito, mas muito claro, né? Que dá para se entender. Temos também algumas coisas do Nordeste, nosso, mas é um pouco diferente do restante do Nordeste, mas dá para entender a gente falar, né, e nos ouvir perfeitamente. João 6:66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Gostaria de abordar o tema: o que leva as pessoas a deixarem Jesus. O que leva? Aqui o contexto é pós multiplicação dos pães. As pessoas voltaram para seguir a Jesus. E Jesus tinha ido fazer uma missão do outro lado da Galileia, do mar. Quando ele volta, a multidão está lá, ele até pergunta: mas o que vocês estão fazendo aqui? Tanta gente de novo. E eles disseram: nós queremos o pão. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães. E Jesus: pão nos dê de novo o pão. Tu tens poder para multiplicar o pão. E aquela multidão estava seguindo a Jesus por causa do pão. E Jesus então começou a dizer: olha, eu sou o pão da vida. Mais importante do que o pão material, e ele mesmo disse lá no monte da tentação,
quando o diabo tentou Jesus, transforma essas pedras em pães, quando ele estava 40 dias em jejum, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Era isso que Jesus estava dizendo àquele povo. A palavra de Deus é mais importante do que o pão. E eu sou a palavra, eu sou o pão que desceu do céu. E eles não entenderam e disseram: não, nós queremos aquele pão como Deus fez lá com os nossos pais no deserto, que Moisés pediu e vinha todo dia, caía do céu, o maná. Então eles estavam pensando que eles iam começar a viver aquele período de Jesus todo dia orar e multiplicar pão, e eles terem pão, comida, para satisfazer uma necessidade. É certo que todas as pessoas têm necessidades, ou de pão, necessidades emocionais, necessidades, talvez não de pão, mas de uma casa própria, necessidades, talvez nem de pão, mas ter um carro, ou um carro mais luxuoso, ou tem uma necessidade, de ter dinheiro na conta, ou a necessidade de ter um casamento bom, de ter seus problemas resolvidos no casamento, necessidades de ter uma cura, uma restauração da saúde, necessidade de algum milagre de Jesus. E o certo é que a multidão procura Jesus por alguma necessidade, independente da classe social, se é pobre ou rico, independentemente de onde vive, Hortolândia ou São Paulo, ou São Luís, ou um outro lugar, África. As pessoas têm necessidades e ouvem falar que Jesus opera milagres, que Jesus levanta o paralítico, que Jesus cura, que Jesus abençoa. Então as pessoas procuram Jesus pela sua necessidade. Mas chega uma hora que Jesus realiza milagres, atrai, e a pessoa quer mais. E o ser humano é assim, sempre quer mais. Quero mais. Estou prosperando, quero mais. Vamos mais. E Jesus disse: o mais importante não são as coisas materiais. O mais importante não é o que você está pensando que é importante para a sua vida. Seu emprego, seu trabalho, sua conta bancária, sua saúde. Jesus chegou até a dizer: olha, se o teu olho te lança no inferno, te faz pecar, é melhor arrancar e ir para o céu sem um olho do que ir para o inferno com os dois olhos. Jesus era assim. Ele começava a ajeitar, colocar de fato as coisas como... E Ele conhece os nossos corações. Então Ele disse para aquelas pessoas: não vou dar pão. O que vocês precisam é da palavra de Deus, é da salvação. Eu não quero que vocês me sigam por causa que vocês têm necessidades. Se vocês quiserem, vão embora. Espero, meu amigo, que domingo que vem esse povo esteja aqui. Eu não sei quantos vão embora. Porque eu não sei quantas pessoas vêm para a igreja por interesse, por causa de uma necessidade, de um problema, e Jesus está dizendo: não é isso. Eu quero que você me siga, porque você precisa de salvação. Eu quero que você me siga, porque você reconheça que eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu tenho as palavras de vida eterna para a tua vida.
Mas aquela igreja de Jesus foi toda embora. Mais de 5.000 pessoas. Você imagina um pastor Noboio, perder a igreja em um dia, mais de 5.000 pessoas. Perdeu tudo. Nós estamos falando de Jesus, o bom pastor, o sumo pastor, o Filho de Deus. As pessoas foram embora. E pastor fica indignado quando as pessoas vão embora. E principalmente por causa dos motivos que elas vão. Motivos vãs, motivos à toa, motivos insignificantes. Tem pessoas que hoje estão saindo da igreja por motivos que realmente não estão na igreja por causa de Jesus. Porque gostam. Igreja é um negócio maravilhoso. Louvor, adoração, palavra. Tem o pastor Noboyuki, pastora Samara. Pessoas tão especiais. Não. Hoje, ser crente é ter status. Gospel é uma palavra hoje que dá status. Até dizer que está na igreja hoje é um negócio que até abre portas. Porque nós estamos crescendo. O IBGE fala que em 2030, 2035 já seremos mais de 50% da população brasileira de evangélicos. Mas não é isso. Não é a quantidade, não é o status. E Jesus ficou zangado com qualquer pastor quando o crente vai embora da igreja. E os 12 ficaram lá, quietinho, ouvindo a mensagem, Os 12 discípulos. Olhava assim, via a multidão indo embora, e lá vai a igreja. Meu Jesus. Jesus, o que ele está fazendo? O que Jesus está fazendo? Ixi, o povo está indo embora, meu pai. Os 12. E Jesus olhou para eles, zangado. Zangado, apóstolo. E vocês? Ainda estão fazendo o que aí? Vão embora também. Eles ficaram lá. Você ficaria numa igreja, num pastor que ele manda você embora? E aí Simão Pedro disse: Jesus, para onde iremos? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde você vai, quando o pecado pesar sobre você? Quer deixar Jesus, mas uma hora o pecado pesa, porque pecado tem consequências. E para onde você vai? Quando o desespero bater a sua porta, quando a angústia bater na sua alma, para onde você vai? Quando você perder quem mais você ama, para onde você vai? Se você perder tudo, para onde você vai? Sem Jesus, para onde? Não temos para onde ir. Não temos. Mas as pessoas estão indo. E muitos vão porque não entendem o propósito, o motivo. Eu conheço o pastor Noboyuki, pastora Samara, eu conheço essa igreja, eu conheço a visão, eu conheço as atividades, eu conheço como eles amam o Senhor e querem conquistar essa cidade e cidades vizinhas. E ele fala: nós já estamos vendo outra cidade. E a gente precisa estar na igreja comprometido.
Hoje nós temos um grupo de pessoas muito grande que passaram pelas igrejas, que chamamos desviados. Eu acho que você conhece um crente desviado. Um grupo grande. E esse grupo é muito maior do que aqueles que estão dentro das igrejas hoje. Mas existe um outro grupo de pessoas que também cresceu, que passaram pelas igrejas, que se chamam os desigrejados. São pessoas que não se desviaram, mas também não estão em igreja nenhuma. E quando eu falo não estão em igreja nenhuma, não tem compromisso com a igreja. Não tem compromisso com igreja nenhuma. Frequenta hoje aqui, frequenta domingo que vem ali, ou assiste culto domingo que vem deitado na cama, no ar-condicionado, pelo YouTube, escolhe a mensagem que quer ouvir, qual é o pregador que eu gosto, faz seleção, fast food. O que eu mais gosto? Esse grupo se chama desigrejado, sem igreja. Mas são crentes. E acho que não precisam. Quando dá vontade, vão. Quando não dá, não vão. Mas é um passo já, um pé na igreja e outro já para fora da igreja. Esfria. Porque nós precisamos nos congregar, estar firme com Jesus, ter compromisso, comprometer com Jesus. Não desistir jamais de Jesus. Ir até o fim. Quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem for fiel até a morte vai receber no tribunal de Cristo o galardão por aquilo que servia ao Senhor. Então nós precisamos sair desses dois grupos e entender o quanto é importante não desistir de Jesus. Igreja tem pessoas. Pessoas têm problemas. Pessoas têm dificuldades. Mas aí a gente aplica a nossa fé. Amai uns aos outros, perdoai uns aos outros, suportai uns aos outros. Palavras. Não, eu quero ser crente, mas não quero me envolver com nada, porque eu não quero perdoar, não quero suportar, não quero conviver, eu só quero ficar de boa. E você pode estar na igreja e não estar. E como estar? E como se comprometer? Como não desistir de Jesus? Como dizer para Jesus: Jesus, só tu tens palavra de vida eterna. Essa igreja tem palavra de Deus. Tem pessoas comprometidas e eu preciso estar comprometido. Além do culto de domingo, você participa de uma célula? A igreja sabe que você frequenta e você já deu seu nome? Você já se comprometeu? E talvez seja você que está me assistindo pelo YouTube. Eu acho que aqui todos são comprometidos. Essa igreja, as pessoas estão aqui porque não desistiram de Jesus e estão dispostas a seguir Jesus a qualquer preço. O apóstolo Paulo, certa vez, ele disse: porque estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus tem um plano na nossa vida, na vida de cada um, e nós vamos descobrindo isso. E sabemos que esse plano que envolve a nossa vida na igreja, no coletivo. Não é individual. Tudo que se refere à igreja fala sobre a edificação do corpo. Viver no corpo, contribuir com o corpo, somar com o corpo. Tudo que você lê na Bíblia. Tudo. Não posso ser um membro fora do corpo. Porque é aqui que nós servimos ao Senhor e não desistimos dele. Não desistir de Jesus é dizer: Jesus, eu não desisto da tua obra. Eu não desisto do que o Senhor está fazendo na minha vida. Os legendários que aqui estão tiveram vontade, em algum momento, naquela montanha, de desistir. Quem teve? Levanta a mão, só os legendários. Quem teve? Não minta não. Mas um momento, rapaz, se eu pudesse, o que eu estou fazendo aqui? Se eu pudesse ir embora. Hein? Rapaz, eu não mereço isso. O que eu vim fazer? Mas todos eles foram ministrados pelo Espírito Santo e disseram: Jesus, legendário número 01, eu não desisto de você, porque se eu estou aqui nessa montanha, se você está aqui nessa igreja, se você está aqui ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer, Ele não desistiu de você. Mas a obra que Ele começou, Ele quer completar. Tem algo e muita coisa na nossa vida que Deus está trabalhando e quer completar essa obra. Fazer o melhor para que você possa também dar o seu melhor para Ele. E Ele vai fazer uma obra tremenda na sua vida, poderosa, de restauração, libertação, de cura. E o que pode levar você a desistir de Jesus? O apóstolo Paulo disse: não tem nada. Nada. Eu não vou, ninguém vai me separar do amor de Deus. E isso fala de compromisso, identidade. Quem eu sou em Cristo Jesus. Onde eu moro, qual é o meu endereço, qual é a minha igreja, quem são os meus pastores, quem são os meus irmãos. Às vezes a gente encontra, pessoas na cidade, no supermercado, tal, e a conversa vai, a conversa vem. Sou crente, eu também sou. E você de qual igreja? Estou frequentando a Vida Nova. Ah, eu sou de lá, eu sou da Vida Nova, é? E você é? Aí a pessoa gagueja, eu estou indo, frequento. Quem sabe que você está vindo? Quando foi que você disse que está vindo? O que o Espírito Santo comunica hoje e me trouxe aqui para te dizer? Ele quer que você tenha identidade, compromisso. Não é o que você precisa dele, mas também é o que ele quer fazer na tua vida e através de você.
porque Ele realiza milagre, Ele transforma, Ele abençoa, e nós começamos a também abençoar. A gente recebe a palavra de vida eterna, e a gente recebe palavra de vida, e palavra de vida começa a sair de você e começa a abençoar a outros. É assim que funciona. É assim o mover de Deus. E você precisa se tornar essa fonte de água viva, que possa jorrar na vida de outras pessoas, refletir Cristo e ser uma bênção. Você é uma bênção. Queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Para onde iremos nós? Quem nós somos sem Jesus? Nada. A primeira oração que nós vamos fazer agora é essa: Jesus, sem ti, estou perdido. Se você não tiver essa compreensão, esse entendimento, que sem Jesus você está arruinado, pode até não estar, não estou, mas é questão de dias, vai estar. Eu não sou nada sem Jesus, eu vou estar arruinado sem Jesus. Jesus, tu é tudo na minha vida. Se você não tem esse nível de entendimento, peça isso hoje ao Espírito Santo: Senhor, eu quero entender e declarar e reconhecer que eu preciso de Ti. Só Tu tens palavra de vida eterna. Você pode fazer essa oração? Então feche os seus olhos e faça. Jesus, só eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada, não posso fazer nada. Eu preciso desse entendimento, Jesus. Eu não preciso chegar, Senhor, na estaca zero para reconhecer que eu preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, de muitas coisas. Eu tenho muitas necessidades, mas de tudo que eu preciso é de Ti. Se eu tiver o Senhor Jesus na minha vida e compromisso contigo, Senhor, eu terei muito mais do que eu possa pedir ou pensar. Eu preciso de Jesus. Eu quero entregar minha vida, Jesus, de fato, verdadeiramente, sem precisar sofrer mais do que eu já sofri, ou perder mais do que eu já perdi. Jesus, eu preciso de Ti. Essa é a primeira oração que a gente faz. A segunda é: Jesus, eu quero Te servir, porque eu sei a obra que o Senhor está fazendo na minha vida, de libertação, de transformação, e eu quero, Senhor, estar aqui disponível para que o Senhor possa me usar também. Eu recebi a palavra de vida eterna e eu quero também fluir essa palavra na vida de outros. Jesus, Espírito Santo, me usa. Eu estou aqui, envia-me a mim, conte comigo. Se você entender essas duas coisas, fizer essas duas orações, você vai ser uma pessoa verdadeiramente muito abençoada. E será tremendo o que Deus vai fazer na tua vida, em todas as áreas. Coloque a sua mão no seu coração e repita essa oração que eu vou fazer. Diga assim: Senhor Jesus, só Tu tens palavras de vida eterna, e hoje eu ouvi uma palavra que me garante
vida eterna, vida abundante, vida abençoada. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que tu és o meu Salvador, mas também tu és o meu Senhor, para dirigir a minha vida, mandar na minha vida, conduzir a minha vida, não como eu quero, mas como tu queres. E essa é a minha decisão nessa noite.